Olá, sejam todos muito bem-vindos. Olá a todos os meus inconformados. Como vocês estão? Estamos direto aqui na nossa live, direto ao ponto. E hoje com uma live magnífica, com um convidado de ouro aqui para vocês. A gente vai falar sobre muita coisa bacana, sobre posicionamento, que é hoje uma das grandes dores ali dos advogados. E eu tenho a honra de trazer um convidado especialíssimo, que eu sou fã, que eu admiro o trabalho dele, que se posiciona como muitos poucos advogados aqui no digital. Eu vou chamar ele aqui, mas enquanto isso, já faz o seguinte, pega esse aviãozinho, encaminha essa live para alguém, porque com certeza o conteúdo de hoje vai destravar a advocacia de algum familiar seu, de algum amigo, do seu sócio, tá? A gente vai mostrar aqui como romper as grandes barreiras e se posicionar no digital de uma forma inteligente, de uma forma que se conecta com as dores. Vou trazer ele aqui, ele já está por aqui. Deixa eu ver se ele está por aqui. Breta, se você estiver por aí, meu amigo. Vocês estão me ouvindo bem aí? Deixa eu ver se ele está por aqui. Estou convidando ele aqui. Já já ele entra. Enquanto ele não entra, deixa eu ver aqui, não estou conseguindo. Bretas, meu amigo, se você estiver por aí, aceite o convite ou chama aqui, por favor. Enquanto ele não, ele tá aqui, ó, manda um convite aí para mim que eu tô mandando o meu, eu acho que não tá chegando aí para você não, tá? Enquanto ele não chega aqui, né, enquanto ele não manda o convite, quem aqui já se posiciona no digital? Coloca aqui para mim, por favor. Deixa eu ver se agora vai dar certo. Quem aqui já se posiciona no digital? Enquanto o nosso convidado não chega aqui, não entra. Deixa eu ver aqui. Quero saber um pouquinho do nível que vocês estão para a gente ver como que vai ficar aqui, qual o conteúdo que a gente vai trazer na live. Olha ele aí, ó. Agora sim. Agora Vou sim. me Como é que você ajustar tá, aqui. meu amigo? Que honra ter você aqui comigo. Pô, a honra é toda minha, com certeza. Tudo bem? Tudo. Melhor agora. Melhor Mas, agora. que Ó, bom. tô fazendo um ensaio fotográfico aqui. É, Parei né? só para nossa live. Tá Só para toda gente chique falar. aí, toda, né? Ó, Toda elegante composta. demais. Muito bom. Agradecer ao estúdio da GO aqui, que me recebeu super bem. Mas hoje também o assunto merece, né? A gente precisa falar sobre posicionamento, um tema tão importante, né, Bretas, que Verdade. é tão negligenciado assim pelos novos advogados, pelos advogados que já estão há um bom tempo no mercado, pelos advogados mais antigos, mas um espaço super democrático, né? Que dá para fazer crescer desde os escritórios mais tradicionais aos advogados que se posicionam nessa advocacia moderna também, né, a nova Verdade. advocacia. Como é que você encara esse posicionamento? Eu não vou lhe apresentar, porque eu acho que você dispensa a apresentação, né? Não, imagina. Todos aqui eles seguem, eu lhe sigo, já lhe seguia de muito tempo. Mas para quem não sabe, gente, o Renato Bretas é um dos advogados mais influentes que a gente tem hoje no digital, que traz um posicionamento incrível, traz uma atuação também como advogado fantástica e vem ajudando milhares e milhares de advogados, não só os clientes finais, mas advogados também nessa caminhada, né, Brita? Fala um pouquinho sobre o seu trabalho e já já a gente entra nesse assunto do posicionamento. Tá bom, obrigado, viu, Flávio? Obrigado pelo convite, é uma honra estar aqui com você. Conseguimos marcar essa live depois de tanto tempo, né? Aquele encontro lá no Mastermind, né? Mas, então, assim, para quem não me conhece, eu sou advogado na área do direito público, né? Minha especialidade é o direito público. Atuo com foco especificamente hoje na matéria concurso público. Eu não sei se vai dar um retorno para vocês aí, porque eu não consegui fazer funcionar aqui o fone de ouvido. Espero que Não, não. para mim tá perfeito, Ah, Brita. então tá bom. Mas aí, brevíssimo resumo, né? Eu voltei para a advocacia no ano de 2015. Eu fiquei um tempo no serviço público, 9 anos, um bom tempo até.
oportunidade que eu conheci muita coisa estando, né, no serviço, atuando para a administração pública. Em 2015 eu volto para a advocacia e eu já volto no sistema virtual, vamos colocar assim. Nunca tive a intenção de constituir uma advocacia nos moldes tradicionais de Aham. escritório físico, aquele atendimento físico. Então, lá em 2015, já tentei difundir meu nome Já no viveu a digital. garimpa ali, né? Não tinha essa questão de produção de conteúdo, nada disso, mas eu já utilizava o virtual. Foi, de certa forma, um facilitador. O momento ali que estava já começando a implementar PJE, EPROC, né, os sistemas eletrônicos, mas ainda tinha que conciliar com muita coisa física, né? Rodei o Brasil inteiro e fui em vários lugares. Então, foi uma caminhada bem interessante, assim. Até chegar E aí, aqui. a partir de 2000, eu vou dizer que a partir de 2018, 18, 19 é que meu trabalho efetivamente se estabeleceu no digital. Ali, com uma ruptura mesmo com qualquer atividade física, né? Só que, olha que curioso, né? Mesmo durante todos esses anos, aí, até 2024 praticamente, rede social para mim nunca foi encarada como uma ferramenta efetiva de trabalho, de captação lista de clientes, uma ferramenta que poderia transformar realmente a advocacia, como transformou, não via dessa maneira, né? Aí nós tivemos a oportunidade nós nos encontramos lá na mentoria do SAF, né, em É, 2023. Ali, algumas chaves foram viradas, como dizem, né? sim, Você perceber que a, a rede social não é meramente para entretenimento e sim, sim. algo nesse sentido. E a partir dali, vamos dizer que foi final de 2013 que eu comecei a encarar de uma forma diferente o Instagram e enxergar como vendo, inclusive, colegas, né, já prosperando aqui no digital, em rede social, comecei a trazer conteúdo muito técnico, né? Eu acho que esse é o grande, é difícil falar que é erro, né? Mas Erro, né? é a É o grande falta de um melhor conhecimento pelos advogados de como você deve lidar com o Instagram. Então, foi aquela coisa, né? Batendo cabeça ali no início, contratei agência, videomaker. gastou dinheiro, contratou Gastei, agência, jogou gastei dinheiro dinheiro como todo fora. mundo gasta com tráfego pago e assim, rasgando nota de 100, como diz. Porque eu sempre tenho uma frase que eu sempre falo: conteúdo ruim nem Deus salva. Assim, quando o conteúdo não é bom, não adianta. Pode injetar dinheiro, o que for, não vai funcionar, né? E aí, o que que eu fiz? Eu parei tudo, já em 2024, início de 2024, quando eu voltei de férias, final de janeiro, falei, vamos parar tudo que eu estou fazendo aqui e entender melhor o que está acontecendo, né? Funciona essa arquitetura, né? Estudar aquilo ali, ver o que que era necessário. E foi um período mesmo de estudo durante algum tempo, mais de um mês, assim, observando, fazendo até pouco conteúdo, observando os principais, o que que eles faziam, de que forma faziam. E eu tinha muita ressalva, várias ressalvas com relação a criar um conteúdo um pouco mais de entretenimento. Não ficar fazendo gracinha, isso, né? Autêntico, digamos assim, né? De Autêntico é o melhor termo. conexão, de conexão. Autêntico. Algo que refletisse realmente a minha personalidade, né? Que Sim. fugisse daquela coisa de vestir a capa do Batman e vamos lá, sou advogado e vira para a tela e começa a falar técnico e pá, pá, pá. E aí, a partir de fevereiro, março do ano passado, eu comecei a produzir conteúdo com uma pegada diferente. E me impressionou que, assim, deu muito certo muito rápido, assim, já começou a dar Digital, uma. o digital tem isso, né, É Brito? uma Assim, impressionante, impressionante. é um de uma hora para outra, que não acontece de uma hora É, para outra, porque tem uma bagagem, mas hum, só para você ter noção, Bretas, comigo, em um ano do digital, em ano de pandemia, eu não estou falando nem do meu perfil que é voltado para advogados, eu estou falando do perfil do tem, escritório que é do voltado para o escritório. público final. Em um Uhum, ano de pandemia, onde eu atuava muito no direito trabalhista e fiz essa migração ali para a saúde, né? Depois de 14 uhum, anos como advogada, eu comecei a migrar. Em um ano, eu estava em 26 estados, 24 estados e bati um faturamento ali de 7 dígitos considerável em demandas de saúde.
De no saúde. digital, no Olha digital. só, olha só. Então, explodiu muito rápido também, assim, eu Muito acompanhei. rápido. E olha que eu entrei tarde, né? Eu não entrei antes, como a maioria entrou. Então, Né? o digital, ele tem... Eu gosto muito do digital porque ele traz essa democracia, assim, você não precisa ser um escritório tão tradicional para levar sua mensagem. Você precisa, É, claro, saber levar sua mensagem, É, mas... essa palavra posicionamento, né, eu sempre encaro com muito cuidado, né, o que é o posicionamento. É uma das palavras mais difíceis de você definir no digital, posicionamento. Mas assim, só concluindo, então, a partir de março, abril do ano passado, que eu comecei a entender que um conceito você não pode perder de rede social. Rede social, ela foi criada, em primeiro lugar, para trazer algum tipo de entretenimento barra autenticidade para pessoas que assistem. Hoje ela mudou, claro, a cara dela, então tem muita coisa técnica importantíssima por aqui, mesmo sendo muito diferente de um YouTube, por exemplo, né, que é bem puxado para a pegada técnica, mas tem muita coisa técnica. Só que comecei a fazer esse tipo de conteúdo e dando certo, dando resultado, e eu fui criando uma metodologia própria, para fazer o quê? Isso que você, né, chama de posicionamento. Posicionamento no sentido de para quem eu falo? A primeira pergunta que eu me fiz é para quem eu falo? Com quem que eu estou me Com, comunicando, né? com quem que eu estou me comunicando? O que que eles querem ouvir exatamente? Qual é a mensagem que eu devo levar para eles, né? E eu comecei a perceber, isso eu achei muito interessante, e eu tinha vários públicos. Eu tinha público que realmente queria ver esse tipo de conteúdo mais despojado, mais divertido, entretenimento. Tinha muita atenção do pessoal da minha área mesmo, do meu nicho, meu público, né, direito Não. concurseiros, etc. E eu percebi que eu comecei a falar muito para o advogado também. Os advogados começaram a falar, poxa, esse advogado faz algo muito diferente. E assim, eu estou até adiantando o contexto que muita coisa aconteceu, mesmo sem um ano. Mas um dos elementos que eu vejo como determinantes para a mudança significativa aqui no meu escritório foi o advogado. O advogado, ele viu em mim a forma que eu transmito a mensagem, autoridade no meu nicho da advocacia, como você certamente transmitir essa autoridade no direito voltado para a saúde. E eu comecei a, assim, realmente ser referência a ponto de vários e vários e vários colegas, assim, toda semana, quase todos os Envia o dias, curso, né? doutor, estou com um caso aqui é, de concurso, e assim, assado. E assim, alguns com a intenção de parceria, a maioria não, a maioria por sentir confiança naquilo que eu transmitia. Então, aquilo começou a trazer um movimento de ascensão aqui do meu escritório, que eu nunca poderia imaginar que aconteceria dessa forma e que seria rápido como foi. Bem rápido como foi. Então você vai entendendo esse jogo, né, que tem que ser jogado aqui principalmente no Instagram. Hoje eu já tenho uma noção diferente de outras redes sociais, como por exemplo até o TikTok. Ainda vou migrar para lá, mas eu tinha muita restrição quanto ao TikTok. Hoje eu já não tenho mais essa mesma restrição. Mas o Instagram eu preciso dizer, é a plataforma onde está todo mundo. Todo mundo está aqui. E as coisas começaram a dar certo de uma maneira que eu comecei a realmente criar uma metodologia para falar para todos esses públicos. Então você vê que em um momento eu estou falando para o concurseiro, em um outro momento eu estou falando para todo mundo, mas com temas da advocacia, em um outro momento eu estou destinando a minha fala ao advogado. Então é preciso saber utilizar a ferramenta, entender o que é um Instagram, o que o algoritmo vai olhar e vai dizer, esse conteúdo aqui é valioso, esse conteúdo precisa rodar. Como que ele entende isso? Com a aceitação inicial, aquele vídeo já começa a trazer uma repercussão Consumindo, né? positiva, Com o próprio consumo ali. o Eu fui dar uma consumo ele olhada vai nos seus trazendo vídeos. isso. Eu fui dar uma olhada nos seus vídeos. É impressionante como viralizam, né? É impressionante. Assim, eu fui dar uma estudada no seu Instagram, óbvio, né? Que eu não sou besta. Fui lá dar um estudado, né? Um stalkeado. E falei assim, cara, é impressionante Mas você como... tem que ter uma noção, Flávio, assim, o viralizar, eu até estou desenvolvendo um projeto, vai ser lançado no mês que vem, que ele tem um nome Viralizar, né? O projeto Advocacia Viral, justamente para mostrar como que
são as técnicas, né, utilizadas aqui na produção de conteúdo. Mas eu, particularmente, acho que o advogado tem que entender que a viralização, por mais que ela seja buscada, né, realmente no trabalho, ela não define o sucesso do trabalho. Não, Eu não, tenho não. muitos vídeos aqui que eles dão um alcance comparado com outros bem menor assim, trouxeram resultados absurdos em termos A venda ali, né? de conversão de lead em cliente. Mas por quê? Porque o público para o qual eu estou trazendo aquela informação, ele é restrito. Não é um vídeo de caráter geral, não é um vídeo como esses que eu faço para toda a advocacia. Ele é um público restrito. E ainda assim tem um potencial muito grande de converter lead em cliente quando você sabe, aprendeu a transmitir a mensagem, né? De uma É, forma de uma forma que o Instagram realmente entregue, não apenas para quem está lhe seguindo. Às vezes você já tem um número de seguidores bom e isso aí já vai ser muito importante. Mas vai além, né? Ele entrega, você pode olhar e falar, poxa, esse vídeo aqui deu só entre aspas, 20 mil visualizações. Só. Aí você fala, cara, mas 20 mil para esse público, para o tema que eu estou falando aqui, é muito. É muito. É um número muito expressivo. Então tem que abre o entender isso. microfone, né, Bretas, e vai falar para 20 mil pessoas para ver como é que é. Pois é, exatamente. Nessa questão do conteúdo, eu já quero saber como que é o seu processo de produção de conteúdo, porque normalmente existe um processo de produção de conteúdo, Existe. né? Ninguém, pelo menos, não deveria produzir conteúdo de forma aleatória. Eu tenho o meu É, processo, você deve ter o seu, o exatamente. Zé Andrade deve ter o dele, quem está assistindo o Johnny aí deve ter o dele, e por aí vai. Depois eu quero saber em detalhes ali o seu processo de conteúdo, mas o que você falou é muito interessante, Britas, porque às vezes a gente se pega ali a número de curtidas e comentários, mas isso claro que se bem analisado, ele quer dizer muita coisa. Por que as pessoas gostaram desse vídeo, qual o padrão que eu devo Sim, reproduzir, qual o padrão que eu devo mudar, obviamente. Mas por si só, o número, ele é vaidade, ele precisa converter, ele precisa levar uma mensagem. Então, a exato. primeira coisa que você falou é conhecer o público. Concordo plenamente. Para quem que você está falando? Então, para quem está aí do outro lado e que assim, pô, eu tenho muita dificuldade de produzir conteúdo. Você já deve ter escutado isso milhares de Não, vezes, assim como eu já todo dia. escutei. Eu tenho muita dificuldade. Então, qual o ponto de partida? É definir para quem você quer falar, né? Que foi o que você falou. Sabe E o que aí eu a defino gente... como primeiro ponto? Eu trago isso, inclusive, nessa metodologia. Primeiro ponto, quem é você? Quem é você? Você precisa Exatamente. se conhecer. Quem sou eu? Qual que é a minha personalidade? Como que eu transmito a minha informação sem criar, e eu realmente refuto isso, sem criar um personagem. É muito difícil você sustentar um personagem. Você tem que É ser autêntico. autêntico mesmo, né? Não é o personagem lá, eu não estou falando do personagem ali, como é que chama? Aquele assessor, aqueles que eu crio, não. Estou falando personagem de você, sabe? Tô fora do escritório, eu sou de um jeito, tenho uma metodologia. Estou aqui, já mudei a minha Já sou outra personalidade. pessoa, a pessoa não me Isso é muito ruim, reconhece. isso é muito ruim, assim, até porque uma coisa que a gente tem que sempre falar as pessoas que estão aqui no Instagram, elas querem ver um pouco de você também, né? Ah, É mas, a ô, tal da doutor, mas dopamina que a gente tem que dar, né? a minha página é do escritório, doutor, de advocacia, assim, infelizmente, para quem tem um perfil muitíssimo reservado, acaba trazendo uma maior dificuldade quando você mostra um pouquinho que seja ali de uma viagem que você fez, de um Um momento recorte, né, pessoal. Bretas? Um recorte. Não precisa É, mostrar tudo. Se você. não, Um exatamente, né? recorte. Abrir a sua privacidade, não é isso, mas um recortezinho eu acho que tem que ter, entendeu? Então, primeira coisa é isso, é conhecer você, o que que você faz, que tipo de trabalho que eu entrego, como que eu lido com o meu público. Ok, eu sei a minha identidade específica. Aí você vai conhecer quem é o meu público, o que que eles querem, o que que é a dor deles, como que eu atingo essa dor, como que eu falo exatamente aquilo que vocês colocando no lugar dele, ele vai falar, caramba, aí me atingiu em cheio. É o que eu precisava ouvir. É porque às vezes muitos falam de uma maneira assim, como se estivesse mal comparando, uma sala de aula, fazendo uma palestra aqui, sem Duro, conhecer né? exatamente. É, Eu falo muito que a gente tem que mapear os Ds, né? Eu aprendi isso com uma grande mentora minha de posicionamento, a Keila com Q, uhum, que a gente precisa falar sobre dor, desejo, dúvida, deslize,
Porque o que é que conecta? São as dores, os desejos, né? Exato. Então, no meu processo criativo, quando eu vou falar aqui nesse perfil para o advogado ou no meu perfil do escritório, que eu comecei primeiro com o escritório antes de ser mentora, né? Antes de falar para advogado. Uhum. Falar para advogado surgiu depois do resultado Depois. do escritório. Então, eu tinha lá o perfil, e esse perfil era o meu perfil pessoal, que agora já não tenho mais isso de pessoal, institucional, virou tudo Eu uma tenho coisa um perfil pessoal lá que ele tá lá, assim, como diz, abandonada. pode até assim, ó, está aquele pó, né? Aquele pó. E aí, o que é que eu faço? Eu realmente escrevo. Cara, qual é a dor do advogado hoje em dia? Vamos supor, eu falo muito para o advogado previdenciário porque ele tem incapacidade dentro do escritório dele e normalmente ele só vende ali o benefício, a ação para a obtenção do benefício e esquece de vender ali a ação para o tratamento, sendo que a doença está ali instalada, né? Então, qual é a dor do grande advogado, do advogado previdenciarista? Receber honorário no êxito. Então, o que é que eu falo? Que na saúde tem honorário inicial. Então, eu Sim. vou na dor e no desejo. Então, eu concordo com você de se conhecer, eu acho isso essencial, ter autenticidade, e eu acho que cada vez mais a rede social e o algoritmo vem privilegiando isso, né? Mudou um pouco agora, aqueles perfis mais bonitinhos, eles já estão perdendo espaço para aquelas questões mais É, autênticas, naturais. exatamente. Eu ainda E, faço muito conteúdo com bastante edição, né? Algum sim, que é mais complexo, mas eu percebo também que hoje não tem uma dinâmica aqui, uma ciência exata, vamos dizer assim, de, olha, esse tipo de conteúdo, esse aqui é o que vai dar certo. Muitas pessoas estão procurando, acho que é a palavra-chave, assim, é a autenticidade mesmo. Você pode mostrar autenticidade por meio de um conteúdo mais sofisticado, né, mais técnico, cheio de produção, mas você consegue mostrar essa autenticidade por um conteúdo que você pegou o celular, ali andando, balançando no celular na rua, ali está falando algo importante da maneira certa. Agora, claro que tem técnico, não é tão. Quem dera fosse tão aleatório, vou pegar o celular e gravar e vai. Né, você tem que autenticidade não saber. é falta de É, intencionalidade, né? São não, coisas de jeito diferentes. nenhum. Outra coisa que eu falo, conteúdo sem, e infelizmente é um cuidado que tem que ter. O conteúdo sem gancho inicial, ele já tem pelo menos de 50% a 60% de chance de morrer, de não É. dar certo. Ele não tem um gancho ali de 2, 3 segundos. Porque assim, a não ser que você tenha um número, e acontece, um número muito grande de seguidores, muito grande, e você é uma pessoa tão interessante que tudo que você fala, os seus seguidores são apaixonados, independente de como você começou, eles vão te ouvir. Aí o É próprio outra algoritmo pode história, mas trabalhar. aí Outra também é mais história. difícil, Aí é né? difícil. De regra, você tem que ter um start chamativo para as pessoas ficarem ali e falar, deixa eu ver o que vai acontecer aqui, né? Então vamos lá. Primeiro você tem que saber quem você é, depois saber para qual público você vai falar e mapear ali dores, desejos, Isso, deslizes, as dúvidas para trazer um conteúdo interessante. exato. Terceiro, você já trouxe ali O a terceiro, na estrutura do verdade, é a conteúdo. estrutura. O Então, quarto, né? isso eu costumo chamar, Flávio, os elementos. Lá no início desse meu método, né, eu costumo falar a pessoa não sai do chão se ela não souber esses elementos essenciais para a criação. E o terceiro é justamente isso. Tá, ok, sei quem eu sou, para quem eu vou falar, e aí vem o de que forma eu vou entregar Que é a esse embalagem, conteúdo. o formato. A Normalmente, os seus embalagem. conteúdos, como é que você estrutura? Você traz ali um gancho de atenção. Depende, né? Depende. Porque, assim, aquilo que eu falei, as diferenças de público são muito notórias, né? Aham. Quando eu quero falar para o advogado, por exemplo, eu já tenho uma noção do que chama a atenção do advogado. Aí tem um fato curioso, o público advogado, muitas vezes, não precisa de um gancho, assim, algo que é o usual, né, de você chamar a atenção. Às vezes, por exemplo, se eu faço um vídeo que eu quero falar de um problema que o advogado enfrenta na Vitória, advocacia, eu estou vestido de juiz, na frente de uma Vitória. mesa com um martelinho, acabou, aquilo ali é o gancho visual, ele vai parar para assistir aquilo ali. Você não precisa Vê, colocar nem legenda, nada, né? Agora, quando eu vou falar para o concurseiro, a abordagem é um pouco diferente. E assim, de acordo com o tema que você fala, não tem jeito. E você não precisa se preocupar com isso. Você vai separar
as pessoas que têm aquela dor daquelas que não têm. Por exemplo, um caso muito comum na advocacia relativa a concurso é heteroidentificação, os problemas da cota racial. Então, até mesmo para esse público, eu tenho um candidato que costuma ter problemas, já teve, conhece alguém que teve, tem que tomar cuidado com o gancho, a forma que eu vou fazer essa abordagem. Mas, independente desse gancho, o simples fato de mostrar que é um conteúdo sobre heteroidentificação já vai afastar alguns concurseiros, vai afastar advogados, vai afastar dali mais pelo entretenimento. Mas eu avalio muito a repercussão que isso é interessante, eu avalio a repercussão que esse vídeo traz nos bastidores, vamos dizer, no direct, no WhatsApp. É impressionante como alguns temas que eu trago, às vezes você olha comentários, curtidas, não parece tão expressivo. Eu olho no meu direct, está lá cheio de mensagem, eu olho no meu WhatsApp, doutor, vi que você falou disso, disso, aquilo. Então você tem que ter essa sensibilidade de entender como funciona esse conjunto da obra, né? Mas o que é vamos dizer, o elemento principal do vídeo? Olha, se você puder definir qual que é o elemento principal do vídeo. É chato isso, né? Porque acho injusto. Muitas vezes você tem um conteúdo maravilhoso, mas é o gancho. Acaba sendo assim, o gancho ele é fundamental. Ah, mas o gancho vai fazer com que o vídeo, por si só, tenha sucesso, sobrevive? Claro que não. Claro que não. Se você não tiver um desenvolvimento forte, saber reter a pessoa ali naquele vídeo, fechar bem, o CTA legal, não vai adiantar nada. Então, a estrutura inicial, ela sempre parte, a própria metodologia que eu utilizo vamos começar a criar. Se você quiser, eu já falo até um pouco dessa questão de metodologia. Abro o jogo aqui sem mistério nenhum. Chat GPT e afins, eles ajudam demais. Todo mundo fica espantado quando eu falo isso. Nossa, doutor, mas como assim? Chat GPT? Eu pergunto coisas ali para ele e parece um adolescente me respondendo, assim, não traz nada de útil, mente, puxa saco e etc. Mas o que eu percebo? Outro dia, deve ter uns 10 dias, eu fiz uma pergunta para o próprio chat GPT, técnica, um prompt daquele grandão, que eu queria saber o seguinte, por que existia controvérsia nesse sentido? Falei, chat, estou na minha conta aqui, resumo, né, do que eu falei para ele. Tudo que eu estou trabalhando durante todo esse tempo com você, tem mais de 10 meses, e eu tenho umas técnicas de pedir para ele, registra isso, olha, deu certo, bom, registra isso. Aí eu perguntei para ele, tudo isso você arquiva no seu banco de dados e utiliza como informação para um próximo conteúdo que eu vou te pedir? Você tem que ver a resposta que ele trouxe, assim, técnica, falando sim, por causa disso. Foi explicando tudo aquilo. Por quê? Eu fui percebendo que, à medida que eu fui fazendo a produção, pedindo para ele arquivar, salva isso é bom, tudo, ele foi mudando. Se eu der um oi agora ali no chat GPT, oi, chat, tudo bem? Ele vai falar assim, oi, Renato, e aí, tudo bem? Que conteúdo nós vamos produzir? Então, assim, ele já me conhece, ele conheceu a minha personalidade. Então, como que eu faço, assim, a estrutura inicial? Outro dia eu fiz um vídeo aqui sobre isso, até no grupo de WhatsApp, eu mandei um materialzinho pro pessoal lá, falando sobre a pirâmide dos 5 elementos da produção do roteiro, da roteirização. Eu denominei o que seria a centelha bruta, quando você tem só uma ideiazinha inicial, mas é boa. Poxa, vi uma notícia aqui, essa notícia realmente pode gerar um conteúdo muito bom. Eu pego essa notícia e já começo a trabalhar no chat GPT. E vou pedindo informações para ele. Ó, me dá aqui, por exemplo, 15 ideias, mas com um prompt que eu tenho ali já padrão. 15 ideias disso. Aí daquilo ele abre um pouco o leque. Não gostei. Vamos de novo. Opa, isso aqui parece interessante. Já extraiu uma segunda camada dessa produção. E a partir disso, a técnica que eu vou desenvolvendo, você vai trabalhando. Dali você já puxa informações, já começando a criar um texto. Tá bom, gostei disso, gostei do que você opinou. Vamos começar a criar um texto especificamente para esse vídeo, né? Com um gancho, aí faço o prompt ali do gancho, do desenvolvimento. Aí vai trazer várias ideias. Eu falo, não gostei, não é isso que eu queria assim, sabe? O que é o importante do advogado entender isso? Uma das grandes queixas que eu recebo da top 5
das campeãs é: doutor, eu não sou uma pessoa criativa. A grande dificuldade que eu vou ter de produzir conteúdo aqui é toda hora, todo momento, ter que ficar pensando no que eu vou falar e criar um roteiro como esse. E vocês acham mesmo que eu tenho essa criatividade toda, assim, que é acordei hoje, espreguicei, pô, vamos lá, Pleno, acordei falar de pleno. tal. Claro que Vou não. botar minha toga, Não. aquele vídeo do embargo de declaração que você tem. Gente, quem não assistiu, depois vai lá no Bretas e no perfil dele e assiste. Tem outros agora, né? Qual Eu, deles você fala? tem um que você chama, você tá lá todo de toga, aí você Ah, é. entra, aí Mas fala olha, assim, como assim você, esses embargos de declaração, como assim foram procedentes? E aí você vai, não, mas como assim ele tinha razão? você sabe que isso aí é caso real, né? É caso real, mas eu nunca, obviamente, nunca vou dar referência de onde é, de, né, caso, mas é caso real, porque esse do embargo foi uma coisa absurda, assim, porque tinha um determinado tribunal tinha julgado um caso idêntico numa semana, na outra semana julgou um outro caso totalmente diferente. Aí por isso que eu criei a figura lá do assessor, né? Aham. E falou, mas excelência, poxa, não é possível, E ó, o tribunal vai reformar. Então, assim, isso é um conteúdo para o advogado, né? Mas o que eu quero deixar registrado é isso, o advogado, ele às vezes tem muita ânsia de já tirar conclusões, mal começou a produzir, já lá, pular etapas e já concluir assim, eu não tenho capacidade para isso, porque eu não vou ter tempo, eu não vou ter criatividade, eu não vou ter... Calma, respira. Calma, veja como que é a técnica, como que as pessoas fazem, como que eu faço, como que às vezes numa sentada aqui de um dia, eu já tenho 3 15, 20. roteiros aqui, 3, 4 roteiros daqueles que têm um texto mais complexo, pronto, só esperando o dia para gravar. A ajuda da inteligência artificial. Então, Isso olha é só, resumir. Saber quem é, saber para quem que você está falando, fazer uma estrutura. Como o Bretas estrutura. falou, a estrutura ela vai variar do público, ela vai variar até de acordo com a embalagem. Mas uma dica para você que está ali do outro lado: o gancho é aquele elemento inicial que você vai chamar a atenção, capturar ali nos primeiros Exatamente. 3 segundos. O CTA que o Bretas falou, Hoje é menos, tá? Hoje passou de 2 segundos já. 2 segundos ali já é, né? É, O CTA é aquele comando que você dá no final ali, segue esse perfil, encaminha para alguém. Antes, ele sempre ficava no final. Agora, não necessariamente. Às vezes você bota um CTA ali no meio, quando você vê que o seu público assiste seu vídeo ali 15 segundos, você já coloca o CTA, você vai brincando com isso. às E o vezes que o CTA ele vem na própria descrição do vídeo, né? é, e aí o que que o Breto está dizendo? Faça uma estrutura, você cria um prompt simples, cara, no GPT, você fala assim, GPT, eu sou essa e essa pessoa, você fala as suas dores, a sua personalidade e, sobretudo, qual a transformação que você causa. O meu Sim. público é esse. Por exemplo, no escritório, o meu público é muito focado em grávidas com trombofilia que já perderam o neném. Então, ela tem uma dor insuportável da perda de um filho e um desejo pelo bebê arco-íris. Seja qual for o conteúdo que eu falar, o bebê arco-íris, que é aquele bebê que vem depois da perda, ele tem que estar presente, seja numa legenda CEO e por aí vai. E aí eu falo quem é o meu público. Nesse perfil agora, o meu público é um advogado que tem entre tantos e tantos anos, tem esse perfil. Eu quero fazer um conteúdo falando sobre a oportunidade de um honorário inicial. Então, Sim. crie um texto, e aí eu falo locução narrativa completa para eu copiar e colar no teleprompter, porque ele faz tudo com gancho nos primeiros 2 segundos, um desenvolvimento legal, um CTA, e aí você fala isso, e o Reels tem que ser uma locução narrativa de até 1 minuto, por exemplo, 1 minuto, para que eu possa patrocinar. Quando você fala isso para o GPT, você pode fazer em blocos, gente, vocês que estão aí do outro lado. Você pode pedir para ele separar ideias e temas, você pode pedir para que ele pesquise temas atuais. Alguém botou assim, aqui, difícil é achar notícia. Não é. Se você criar uma rotina de toda segunda-feira, falou, qual foi a rotina, quais foram as notícias do direito da saúde no final de semana, o GPT vai te dar. E Nem depois que você. seja, nem que seja acompanhar o Google Trends também, ali tem sempre, vai ter notícia do direito no Trends, né? Você vê E as principais notícias que saíram, eu sempre pesquiso, continuo pesquisando por ali. Mas é o que você falou, às vezes o próprio chat, e assim, ideia, eu costumo dizer o seguinte, Flávio, você tem que criar, e isso só você desenvolvendo para criar, olhar de criador de conteúdo.
não exige criatividade, não exige inteligência acima da média, você desenvolve isso. Eu desenvolvi de uma forma que às vezes até eu estou no carro, por exemplo, ouvindo uma música, a música me chama a atenção. Cara, essa música aqui vai virar um vídeo. Essa música é boa. Do que falou na música, eu já surgiu a fagulhazinha. Aí eu já no chat GPT começo a trabalhar. É o olhar de criador de conteúdo, é o olhar crítico, olhar tudo que está acontecendo e falar, pô, isso aqui da minha área vai dar conteúdo. Agora, um ponto muito importante, isso eu acho importante. Você não pode se cobrar demais no início do trabalho e nem criar dificuldades para as quais você ainda não está preparado. O que eu quero dizer com isso? Você falou do teleprompter, né? Eu não gosto muito do teleprompter. Tem situações que é bom utilizar, mas você tem que Hoje eu não saber, uso mais, mas no início eu usava bastante. saber. Como que eu uso, por exemplo, nos meus vídeos mais longos? Tem vídeos que eu faço aqui de 2 minutos. Alguns eu decoro. Vou te falar que dá um trabalho. Eu inventei de fazer um vídeo, mas ficou legal. Uma homenagem ao Marcelo Luma. É um que ele pega um copo de bebida e fala assim, em português se diz. Aí ele fala Eu alguma coisa. vi. Mas em juridiquês, aí eu comecei a fazer. Eu quis decorar esses vídeos, esse texto. Dá trabalho, porque é vídeo de 1 minuto, né? Assim, você decorar e tal. Mas deu certo. Só que eu faço muitos vídeos cortando, fazendo na edição. Por exemplo, eu estou falando aqui, estou falando isso, isso e isso. A câmera, meu celular, ele vai mudar daqui para cá. Eu tenho que lembrar que no que eu fiz gestual, estou fazendo assim, se eu fizer o corte, eu tenho que lembrar que a minha mão vai estar aqui. Mudei a câmera para cá e eu continuo. Então são passagens de 5 segundos, 10 segundos, coisa rápida para você ficar decorando muita coisa. Mas olha só, essa história, esse relato é importante. Um dos vídeos, certamente o vídeo que eu mais converti lead em cliente foi um vídeo que é pegada mais engraçada de 15 segundos. É um vídeo que eu estou numa festa de casamento e eu faço uma legenda forte no início dele, falando, quando o advogado está numa festa de casamento e escuta o cara da mesa do lado falando, pô, passei num concurso e não fui nomeado. Aí eu estou lá festejando, aí eu paro, tiro meu óculos, eu olho assim Eu vi esse vídeo e também. vou em direção à pessoa. Mas qual foi a estratégia? Que isso é muito interessante. Às vezes você faz um vídeo curtinho, de 15 segundos, coloca uma legenda técnica, coloca uma legenda, descrição do vídeo séria. E ali é que eu peguei o pessoal que tinha essa dor do que eu falei ali. Por quê? Eles interessaram no vídeo. O tema, chamada do vídeo ali, desde o início, desde o primeiro, segundo, era importante. As pessoas que veem o vídeo até o final porque se interessaram no tema, tendem a ler o que está na Sim. descrição do vídeo. E ali na descrição fui falando tudo que era relativo a esse problema. Falei isso, tudo. Esgotei ali o espaço. A partir dali, o que aconteceu? E aí vem outro segredinho, entre aspas. Você tem que participar do jogo. Você não pode, eu vejo muita gente fazer isso, publica o vídeo, coloca aquela bela descrição e tchau, fui. Por isso que eu não costumo programar vídeo. Eu vou programar o vídeo para 6 horas da manhã. Você vai estar ali para responder as pessoas, no calor das coisas, até porque isso reflete na repercussão do vídeo, no alcance do vídeo, você responder rapidamente depois que você publicou. Curtir, Não, responder, né? eu vou programar para 6 da manhã, mas eu vou chegar só 9 horas da manhã. Não é recomendado. Então, o que acontece? As pessoas foram comentando. Caramba, eu tô com um problema assim, 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 assado. Olha, isso aí pode ser, me manda um direct. Manda um direct. Algumas informações técnicas já mandava ali. E a coisa assim, bombou, tinha sei lá quantos mil comentários naquele vídeo ali. Então, o que eu quero dizer é isso. Às vezes a pessoa se cobra demais de já fazer um conteúdo que não vai ser fácil no início, porque ela tem certa falta de desembaraço com a câmera, como eu tinha. Eu olho lá meus vídeos de fevereiro, janeiro do ano passado, é horroroso, assim, péssimo, travado. Mas aí você vai se soltando. Nada melhor do que a produção do conteúdo diário. Você vai soltando, perdendo a inibição. Entendeu? Então, cuidado com isso. Não, poxa, eu vou ter dificuldade. Faz uns vídeos mais curtos um pouco, mas com uma chamada forte, com um gancho forte, com um tema interessante, e deixa para descrição do vídeo você trazer mais elementos técnicos daquilo ali. Depois você vai aumentando. Hoje eu faço
toda semana vídeo de mais de 2 minutos até. E é até curioso, porque os principais, muitos, né, dos principais produtores falam, não, vídeo passou de 1 minuto e meio, é muito difícil ter alcance. E os vídeos que mais viralizam dos meus são aqueles, de regra, mais longos, de 1 minuto e meio, de 2 minutos. Então, né? Mas isso é muito pela mensagem, pelo conteúdo. Você vai envolvendo ali, né? Você vai envolvendo, você vai trazendo e a pessoa vai ficando. O Ladeira, por exemplo, Ele eu é já, muito bom no storytelling, né? cara, eu já me É, peguei assistindo vídeo dele de 3 minutos e meio. Eu falei, o que eu tô fazendo aqui? ele sabe puxando, né? Então, Você quer assim, saber o que vai acontecer na sequência, né? ele até vi um anúncio dele hoje, inclusive, ele falando o seguinte, ó, o meu sócio foi vender ali um laptop, um MacBook. Passou não sei quanto tempo, não vendeu. Aí eu falei, vem cá que eu vendo em 1 minuto. Aí o sócio falou, ah, sabichão, você já tá dentro da história. Já Aí ele falou, entrou. ah, É. sou mesmo, tal. Peguei o MacBook dele, botei a mão dele com a aliança e coloquei assim, ficamos juntos por 5 anos. Ah, eu vi Eu esse falei, vídeo. cara, que gênio. É, então, né? E tem uma aluna minha, Bretas, ela Uhum. inclusive é faixa preta, a Cláudia Azambuja, não sei se ela está aqui. A Cláudia, ela Tá tem, aqui, tô vendo ela aqui. tá, né? Ela tem trabalha muito com idosos e tem um pai que já não está com a sanidade não tão boa e tal, e ela bota o pai para fazer vídeos com ela. E assim, Ué. às vezes ele fala algumas coisas no vídeo que tipo assim foge da realidade. E ela vai lá e corrige no vídeo. Não, pai, não tem neto. Esses netos ainda não existem, não sei o quê. E ela começou a crescer o perfil organicamente. E aí falava, ah, mas ainda não fechei 100% no Instagram. Eu falei, vai fechar. E aí, recentemente, chegou esse público final do Instagram e ela começou a vender num conteúdo que eu digo, quando eu analiso o perfil dela, eu falo assim, gente como a gente. O que isso É, prova? Isso prova que, assim, eu não sou contra grandes produções, não. Acho que você quer ter um nível mais sofisticado, dá para ter também, e dá para fazer bom conteúdo com isso. Mas que a internet é um ambiente democrático. Você não precisa necessariamente ter grandes produções para não, vender o seu produto não. e para viralizar. Você precisa ter um áudio bom, isso aí é importante, uma imagem legal e coragem. Com E posicionamento na minha visão, está muito claro isso aqui com o meu exemplo, ele não está relacionado propriamente ao tipo de conteúdo que você faz, mas sim aquilo que você vai construindo com relação ao seu público, a imagem que você passa ao longo de toda a sua jornada. O que eu quero dizer com isso? Ah, doutor, você faz muito vídeo descontraído. Será que isso não é ruim para o seu público? De jeito nenhum, porque ao mesmo tempo que eu faço o vídeo descontraído, no dia seguinte eu já estou fazendo um vídeo técnico. Ontem falei do embargo de declaração de uma maneira humorística. Fiz a receita de novo, tinha mês que eu não fazia. Vamos fazer um embargo de declaração. Hoje eu já estou falando de um tema sensível, sério, sobre a OAB, problema na prova da OAB. absurdo. É um absurdo, inclusive. Então, assim, o que é isso? É essa coisa que eu falei de você tem que lembrar, você está numa plataforma que é uma rede social. As pessoas, Entretenimento. e outra coisa, as pessoas estão cada vez mais querendo ver isso, autenticidade, você, sinceridade no que você faz. Então, assim, mesmo que eu fale de uma maneira mais humorística, entre aspas, no momento, daqui a pouco estou falando de um assunto que realmente não cabe algo humorístico e vai ser mais sério. Eu costumo dizer o seguinte para o pessoal que me segue, que já são, entre aspas, alunos também, né? Você não tem que focar nisso de quem é o meu espelho? A minha espelho é o doutor Renato. O que ele faz? Poxa, o doutor Renato é muito bom em fazer vídeos pegada mais descontraída. A pergunta é, minha área permite isso? Não. Não quer Verdade. dizer que você não vai produzir um conteúdo que vai dar certo. Claro que é possível, sim. Mas você tem que ter a noção daqueles elementos lá de trás que eu falei. Como que eu atinjo esse meu público? O que eu tenho que falar? Como que tem que ser produzido esse vídeo para bater naquela dor? E uma coisa assim, é evidente, qualquer área assim, né? Você tem que fazer testes. Tem que tentar formatos. Faz um formato. Não, esse aqui não deu. Opa, esse aqui deu. Vamos tentar uma outra dele, uma variável. Eu fui fazendo isso. Lá atrás eu fiz E, e, vários e testes. o que é que eu falo como teste, né? Você vai testar o conteúdo, você vai testar o formato, você vai testar a mensagem, você vai testar o formato e a embalagem, gente. Então, Isso. você que tem dificuldade de fazer conteúdo, faz o seguinte: tira um dia, uma manhã, só para fazer banco de dados de ideias.
O que que eu fiz no início, Bretas? E eu não tenho vergonha nenhuma para falar isso, que era o jeito que funcionava comigo. Eu criei um WhatsApp, um grupo comigo mesma, e coloquei lá conteúdos. Então, sempre que eu via um conteúdo que você fazia, um conteúdo que um outro setor fazia, noutra área, que não tinha nada a ver com direito, que eu achava interessante, que não dá para jogar meu jeito, minha pegada e adaptar, eu jogava. Porque antes você estava, vou escrever conteúdo. E aí, Uhum. quando eu ia escrever conteúdo, bloqueava. Cadê o conteúdo? Então, quando eu ia consultar esse grupozinho só comigo e eu mesma lá, eu tinha ali algumas referências. Depois que virou uma planilha, depois que virou um banco de dados, aí você vai. Eu tenho um banco de dados aqui que ele é infalível. Tá aqui, ó. Por quê? Eu sou da antiga. Eu venho a ideia, a minha ideia, né, que eu falei, opa, vou escrever aqui na hora, senão você acaba se perdendo daquilo Então, ali. Entendeu? aí eu jogava Tem que isso no ter. WhatsApp comigo mesmo, né? Eu jogava ali. E aí, um dia eu tinha essas ideias, ia no GPT e dizia assim, me dê as atualizações da semana. Depois fazia, não, isso aqui eu ainda não estou falando muito bem, então eu vou fazer um post status, isso aqui eu vou fazer um carrossel, isso aqui eu vou fazer, isso aqui eu vou embalar, então eu quero um vídeo mais longo, quero um vídeo mais. Aí depois eu ia para a estrutura do conteúdo, então o gancho vai ser esse. Depois eu marcava o dia inteiro e aí eu comecei a criar objeção para não gravar. Então tava com todos os conteúdos ali e aí eu não gravava porque eu não tinha tempo. Na verdade, eu não tinha prioridade. E aí o que é que eu fiz? É, Então tá bom. Toda quinta-feira minha agenda tá bloqueada para gravar. para gravar. E eu botei isso na minha agenda. Então quando eu ia marcar já estava tudo verde, gravação. E aí eu comecei a inserir esse hábito, depois as coisas vão evoluindo, contratei um estagiário de audiovisual, comprei equipamento, nanana, e as coisas foram evoluindo. Mas é só para dizer, se você não sabe por onde começar, anota no papelzinho, o Júlio está É, dizendo que anota no bloco de notas, bloco faz de um grupo notas, de né? WhatsApp, vambora, Agora, começa. uma coisa importante, né, Flávio? Assim, muita gente fica angustiada com isso. Não vou dizer que é uma escravidão, tá? Não me entendam mal. Mas quem está em início de jornada vai precisar ser mais disciplinado, talvez mais disciplinado ainda, porque é fundamental você ter uma constância, uma frequência, por vários motivos. Dentre eles, se você não tiver essa frequência, vai demorar mais para você se soltar na produção de conteúdo. Vai demorar. Você fazer um vídeo aqui, daqui a uma semana você faz outro, daqui a 10 dias. Isso é ruim. Então, nesse início, é olhar o meu início. Era vídeo todo dia, aquela coisa. Hoje eu não tenho mais essa angústia, não. Eu gosto, né, de produzir, estou sempre com as ideias aqui, mas às vezes eu dou um intervalo de 1, 2 dias, depois solto outro. Mas no início é muito importante. Isso é muito importante para o crescimento, inclusive, para a visibilidade. Então, isso tem que ser observado. E um segundo ponto que eu acho importante também, a pessoa tem que ter alguma mínima disciplina, que eu acho que isso vai impactar. Eu era, olha que engraçado, né? Eu era muito mais não, mas eu era mais disciplinado mais no início do que eu sou hoje. Então, coisa de, vou fazer um métodozinho muito bonitinho, eu tinha, pra ter uma ideia, eu tinha uma tabelinha aqui no computador, que eu fazia um planejamento, uma planilha de como seriam os conteúdos em cada dia. Esse dia que eu vou falar tal coisa, aqui eu já vou Eu fazer um tinha conteúdo também. mais sério. Aqui eu vou fazer um outro assim, aqui eu vou fazer um outro para esse público. Ia dividindo, isso é muito interessante, é bom para criar esse hábito de se organizar. Só que hoje, você vai desenvolvendo uma metodologia tal, sabe aquela coisa de, sei lá, igual quando você está andando de bicicleta, no início você vai prestando atenção em tudo que você está fazendo, depois Vai você no vai solto, automático, né? né? Então, quando chega uma hora que você vai, as coisas vão fluindo de uma maneira muito natural, você não fica mais prestando tanta atenção naquilo ali. Você já sabe mais ou menos qual é a hora de falar sobre tal assunto, entendeu? Mas no início, quem ainda não tem esse costume, é bom criar essa metodologia. Falar, olha, sobre o que eu falo? Ah, eu falo para questão de conhecer o público, né? Ah, eu falo para esse público, para esse, para esse. Faz ali um mapeamento disso, né? Para você ter uma noção, você ter essa noção do que você vai produzir, o norte de como você vai produzir, para quem, isso é fundamental para você não ficar à deriva, né? Senão você fica meio, e agora, o que eu vou falar? Mas, ao mesmo tempo, é exatamente o que você falou, tem que trabalhar a questão de pegar dias da semana e vamos criar conteúdo aqui, vamos Compromisso, né? produzir. Criar conteúdo que eu falo, vamos criar roteiro para, ideias Rotina, para roteiro, conteúdo. rotina, né? Tudo é isso. Rotina, rotina. Se não tiver um mínimo de organização, sinceramente, não.
não sai do lugar. Então, a palavra-chave que eu deixo para muitos nas minhas lives, nas conversas, é trate a produção de conteúdo como extensão do seu escritório. É parte do seu escritório. Se você não tem que ir no fórum, não tem que ver coisa na internet, não tem que entrar no Digen, etc. É parte do seu escritório. Não subestime isso. E isso vai trazer um resultado muito importante para você daqui a pouco. Eu digo muito isso para os meus alunos. Eles entram na mentoria e eu falo, olha, fazer conteúdo também é trabalho. Ponto. Talvez É seja o trabalho. mais importante. Que vai gerar receita, que vai gerar prazo, que vai gerar contratação, que vai gerar as dores do crescimento e por aí vai. Bretas, a gente já estourou o nosso tempo aqui. Eu queria te agradecer. Obrigado pelo convite, mais um tempo. Diretas, assim, 40 minutinhos. Acho que ficou muito claro que todo mundo que é grande hoje começou um dia. Sim. E a disciplina e a constância é o que muda o jogo do digital. A gente sempre escuta falar isso, mas eu gosto muito de trazer para quem está lá do outro lado, ainda enfrentando as objeções, que a gente também passou por dores reais e mesmo já estando em algum patamar, os desafios continuam por acelerar crescimento, aumentar a base, seja qual for o motivo que você tem aí do outro lado. E eu gosto muito de falar assim, sempre lembre do seu porquê, sempre lembre do seu porquê e tenha muito claro aonde que você quer chegar. Esse aqui é o caminho mais democrático, talvez mais trabalhoso, mas mais fácil no sentido de que depende de você ser autêntico, se mostrar e fazer o que tem que fazer. Bernardinho diz muito uma coisa assim, chegar 5 minutos antes depende de quem, treinar mais depende de quem, fazer o conteúdo hoje depende de quem, né? Então eu gosto de trazer essa visão, queria te agradecer, você sabe que eu sou super fã do seu trabalho. Para quem não sabe, gente, posicionamento vai ser um assunto abordado na nossa imersão Saúde em Foco, 29 e 30 de agosto em São Paulo. Infelizmente, o Bretas não vai poder estar. Nossa, infelizmente. Mas o convite Pena foi mesmo. feito. E queria muito agradecer por você estar compartilhando isso aqui com os nossos seguidores e por toda a tua entrega. Muito obrigada, viu, meu amigo? Obrigado, Sempre viu? que você precisar. E só para finalizar, dizendo como complemento ao que você falou, que todo mundo tem que ter consciência de que os tempos hoje são outros, a realidade mudou, então eu não tenho nada contra aqueles que mantêm uma forma de trabalho se valendo do físico, do habitual, do tradicional. Mas tem que ter consciência de que seu público, certamente, para qualquer área, está aqui no Instagram. E você tem aqui no Instagram, talvez no TikTok, em outras redes sociais, a oportunidade de falar com eles, transmitir seu conteúdo e trazer ele da posição de nada, no primeiro momento, para um potencial lead, para uma conversão para cliente. Está aqui, ó. Ele talvez esteja aqui assistindo uma live como essa, assistindo seus vídeos para quem já começou a produzir. Então tem que encarar essa nova realidade de uma maneira diferente. Né? Deixar acanhamento de lado, medo, preconceito, né, que ainda existe. Infelizmente ainda existe a advocacia de produção de conteúdo é para outro tipo de... Não é para todo mundo. Então, veja que os grandes advogados do Brasil, praticamente todos estão aqui hoje produzindo conteúdo. Né? Todas as referências que eu tenho já estão por aqui. Então, acho que isso é muito importante também. E obrigado mais uma vez pelo seu convite. Obrigada. Estou à disposição quando quiser bater outro papo desse. Um grande beijo, boa semana para você, que seja abençoada aí por Deus. Beijo. Sei que vem muita coisa boa por aí. E o espaço aqui está sempre aberto para você, tá bom? Obrigado. Beijo Obrigado. grande. Tchau, Abraço tchau, a todos. gente. Até mais, gente. Tchau. Obrigado.